Oi a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Larissa, eu sou estudante de medicina do 5º período e hoje a gente vai mergulhar num dos pilares do exame físico respiratório, a palpação do tórax. É uma etapa fundamental para a gente entender essa dinâmica pulmonar e as alterações. Mas como que eu vou descomplicar esse tema, eu vou descrever. Porém, eu não tenho uma demonstração ao vivo, eu vou fazer de tudo aqui, eu vou estudando junto com vocês para a minha prova final. Quais são os princípios gerais da palpação? Primeiro, a gente tem que ter um toque gentil e firme. E claro, a gente sempre tem que pedir, por favor, com licença, para o paciente, né? A sensibilidade, ela é chave. A gente precisa ter firmeza nas estruturas mais profundas. Primeiro a gente vai fazer uma palpação mais superficial e depois a gente vai fazer uma palpação mais profunda. Imagine a diferença entre tocar suavemente uma folha e pressionar um pouco mais a textura de uma massa, tipo uma massa de bolo, sabe? Simetria. A gente sempre vai comparar ambos os lados do tórax. As simetrias, elas são um grande indicativo de alteração. Pense em comparar o lado direito com o lado esquerdo, como se fossem espelhos, né? A tendência, o coerente é que os dois lados tenham sons muito parecidos ou iguais. Sobre o conforto do paciente. Embora a gente não tenha um paciente aqui, vale a dica que a gente tem que explicar cada passo, garantindo que ele esteja relaxado e abordar sempre que eu quero abordar aqui com vocês é sobre a higiene, lavar as mãos antes ou passar um álcool em gel antes e depois de fazer a palpação e a percussão desse paciente. Ambiente, o local tem que ser tranquilo, bem iluminado, com privacidade, porque o paciente ele fica à vontade para deixar a gente explorar esse tórax. Sobre a palpação geral e os pontos dolorosos, agora a gente vai entrar na parte de manobras. Eu estudo no Paraguai, então às vezes eu posso falar o nome de uma manobra diferente do que você aprende no Brasil, mas eu descrevendo, você já vai linkar. Primeiro, nós temos aqui que imaginar que eu tô descorrendo suavemente por toda a superfície do tórax, tanto na frente, quanto atrás, quanto nas laterais. No Paraguai, o nome da manobra é mano de auscultor, certo? Que eu vou discorrer suavemente a minha mão pelo tórax, com a ponta dos dedos também, ó, vou sentir aqui com a ponta dos dedos se tem algum aumento de sensibilidade em algum ponto, se tem alguma deformidade óssea, se tem algum inchaço, algum edema, a temperatura desse tórax também está normal. Pra gente aqui, o mais importante é a região das costelas, principalmente aqui esse ponto onde se junta com o externo, nas articulações condrocostais e o próprio externo em si, porque dor nessas regiões pode indicar problemas musculoesqueléticos ou até inflamações, e em casos de enfisema subcutâneo, a gente pode sentir um ar preso sobre a pele, podemos sentir como se fosse um estourar de pequenas bolhas nessa região. Então é muito importante, porque às vezes pode ter um enfisema subcutâneo. É uma sensação bem característica, essa de bolhas estourando nessa região. Para a gente avaliar a expansibilidade pulmonar, no Paraguai a gente chama a manobra de manobra de expansibilidade, maniobra de expansibilidade. Porém, no Brasil, eu fui pesquisar, se chama amplixação superior. Mas vocês já sabem, eu vou falar aqui como eu estudo lá no Paraguai, que é manobra de expansibilidade. Como que a gente vai, que eu vou descrever essa manobra para vocês? Ela avalia os ápices do pulmão, a ponta, a parte superior do pulmão. Você imagina que as minhas mãos estão posicionadas na parte superior do tórax do paciente.
Meus dedos índices e médios estariam logo abaixo das clavículas, certo? Logo abaixo das clavículas do paciente. E os meus polegares estariam na linha média do paciente. Então, imagine isso aqui, ó. Logo abaixo das clavículas, dedos índice e médio, e meus polegares estariam próximos à linha média, certo? Na frente do tórax. Criamos como se fosse uma pequena prega naquela região, né? Então, vou colocar aqui minha mão sobre o trapézio do paciente. Eu vou colocar como se fosse uma pequena prega, eu vou criar uma pequena prega. E a gente vai pedir para o paciente inspirar profundamente. Primeiro eu vou avaliar na respiração normal do paciente, depois eu vou pedir que o paciente inspire profundamente, certo? Ao inspirar, a gente vai observar se esses pulgares, né, se esses polegares, eles se separam simetricamente e como que é a amplitude desse movimento. Numa respiração normal, eles se afastam de forma igual nos dois lados. Só que, se não tiver normal, se expandir menos um lado, pode sugerir problemas como fibrose nos ápices, aderências pleurais ou até alguma dificuldade mecânica respiratória daquele lado. Pense na importância de destacar a assimetria logo de cara, porque pode indicar fibrose, aderências pleurais ou dificuldade mecânica respiratória. Então é muito importante a gente observar isso. Já a manobra de expansibilidade inferior, né, que é para a gente avaliar as bases pulmonares, é uma manobra como que eu quero que você imagine. Imagine as minhas mãos na parte de trás do tórax do paciente, na altura ali da 9ª e da 10ª costela. Meus polegares estariam próximos à coluna vertebral, movendo e criando uma pequena prega entre eles, tá? Aqui, ó. Esses dedos aqui estariam na linha axilar média e os meus polegares estariam na região ali da 9ª e da 10ª costela, na linha medial, certo? Aí eu vou criar uma pequena prega e vou observar o paciente respirando normalmente. Se tiver simétrico, tá tudo certo. E depois eu peço o paciente também inspirar profundamente. A gente sempre vai pedir para ele inspirar profundamente também. E aí, o que a gente vai observar? A gente vai observar a separação dos polegares, se tá uma movimentação simétrica. E se não tiver, se a expansão estiver limitada ou assimétrica, as bases podem indicar derrame pleural ou mesmo a restrição da movimentação diafragmática. Viram como é uma coisa tão simples, pode revelar algo tão sério? Então, um problema na movimentação do diafragma ou um problema pode dar atelectásia, que é o colapso pulmonar, né? Pode dar também derrame pleural, enfim, são indicações muito sérias, né? Se essa expansão ela estiver limitada. Então, muita atenção, né? Eu vou fazer novamente só para a gente fixar. Imagine a minha mão na parte de trás do tórax do paciente, na altura das últimas costelas, aproximadamente na 9ª e a 10ª costela. Os meus polegares estariam próximos à coluna vertebral, novamente criando uma pequena prega entre eles. Pedimos para o paciente inspirar fundo e observamos a separação dos polegares. O movimento deve ser simétrico, com uma boa amplitude, podendo imaginar que os meus polegares se afastariam um dos outros, certo? E aí, essa manobra ela também é pensada para a região anterior, colocando a mão sobre as bases na frente do tórax, se aqui pode fazer essa manobra, eu descrevi a posterior, e a anterior também pode ser feita. Da mesma forma, os polegares apontando para o centro, né? Para o centro, aqui, ó, imagine aqui. Tô na frente do paciente, tá de frente para mim. Os polegares apontando para o centro, próximo ao apêndice estifoide, que é a pontinha do externo,
E a principal observação que a gente tem que ver, né, considerar, é a separação dos polegares e esses dedos aqui na linha axilar média. Para fechar com chave de ouro, nessa manobra de elasticidade, né, a gente tem também a manobra a manobra de expansibilidade e a gente tem a manobra de elasticidade. A manobra de elasticidade, você vai imaginar que eu vou colocar aqui a mão na parte posterior e anterior do paciente, né? Posterior e anterior do paciente. Você vai pedir para o paciente inspirar profundamente, né? Fazer uma respiração. E aí, na expiração, você comprime a caixa torácica do paciente. Na hora que você comprimir, a gente vai conseguir avaliar como é que tá a elasticidade dessa caixa torácica, certo? Então, nós temos a manobra de elasticidade, que foi essa que eu acabei de descrever, e a gente vai comparar ambos os lados do hemitórax, e nós temos a manobra de expansibilidade, e nós vamos também agora aprender as manobras de vibrações vocais. As manobras de vibrações vocais, ela é assim. Ela é a manobra mais importante aqui que eu vou explicar para vocês. Ela permite a gente avaliar a vibração da voz até a parede do pulmão, até o parênquima pulmonar, parede torácica, né? Lembrem-se do famoso pedido para o paciente falar 33. Prepare-se, porque essa aqui é super importante. Imagine agora que eu peço para o paciente repetir a frase 33 de uma forma contínua, com a voz um pouco mais grave, 33. Que às vezes, por exemplo, a mulher ela fala muito fininha, assim, a minha voz até que acho que é média, nem tão grave, nem tão fina, nem tão alta. Mas tem mulheres que têm a voz muito fina, muito aguda, né? Aí você pede para a paciente falar de uma forma mais grave. E pede para ele falar 33 de uma forma contínua. Enquanto isso, coloca a palma da mão sobre o tórax do paciente, né? Da paciente ou do paciente. Podemos usar tanto a palma da mão quanto a borda da mão, tá? Que muitas vezes é mais sensível para perceber essas alterações sutis aqui, ó. Na borda cubital da mano. Como que a gente vai fazer? Mentaliza que a minha mão ela tá percorrendo as áreas do tórax, tanto na frente, acima e abaixo das clavículas, e nas laterais também a gente vai fazer isso, na região da axila. Aqui, ó, mentalizem as minhas mãos percorrendo diferentes áreas do tórax, na frente, acima, abaixo das clavículas, nas laterais das axilas e nas costelas, na região entre as escápulas e abaixo delas. Sempre a gente vai comparar o lado direito com o lado esquerdo em cada nível. Essa sequência ela é crucial para não perder nenhum detalhe. Eu vou te dar um exemplo. Pede para o paciente falar 33, é o 33, 33, 33, 33. E assim eu vou comparando ambos os lados, certo? O que significa, se eu acho, um achado clínico, né? O que é o normal? O normal é a gente colocar a mão, sentir uma vibração suave e simétrica em todas as áreas correspondentes. Então, vai ser igual de um lado e do outro, e é uma vibração suave. Se sentirmos uma vibração mais intensa do que o normal, isso geralmente sugere que o pulmão naquela região está mais denso, mais duro. Pense numa pneumonia. Então, a gente já vai suspeitar de uma pneumonia. O tecido pulmonar está cheio de líquido e células inflamatórias transmitem o som da voz mais eficiente, mais eficaz para a parede torácica. Intensificação e vibração, a gente sente mais a vibração. Interessante, né? Que o som viaja melhor pelo meio mais denso. Então, imagine que se eu estou sentindo muito forte essa vibração,
eu tenho que já imaginar que o meu pulmão tá mais denso, mais calcificado, por exemplo, né, numa pneumonia total. Mas pense, suspeite de uma pneumonia. Se essa vibração ela tá abolida, ou seja, se não tem vibração nenhuma, ela tiver muito fraca, indica que algo está bloqueado ou impedindo a transmissão do som. Isso pode aparecer quando há ar na cavidade pleural, como pneumotórax, ou quando uma parte do pulmão ele colapsa, no caso da atelectase, ou quando há obstrução dos brônquios, impedindo que o som chegue ao parênquima pulmonar. Veja a gama de informações que a gente pode ver com um toque tão simples, né? Só tocando o tórax do paciente, pedindo para ele falar 33. Então, o que você vai suspeitar? Esse som tá muito forte, eu vou suspeitar de uma pneumonia. Esse som tá muito fraco ou não tem... essa vibração, né? Essa vibração vocal tá muito fraca ou abolida, a gente vai suspeitar de um possível derrame pleural, de um pneumotórax ou de uma atelectásia. Quando há obstrução dos brônquios, impedindo que o som chegue ao parênquima pulmonar. É fundamental que as vibrações vocais são valiosas. Elas devem sempre ser interpretadas junto com outros achados do exame físico. A história do paciente, ela é crucial para que a gente chegue a um diagnóstico. Não é só a vibração vocal lá que eu vou fazer, digamos, eu não sinto nenhuma vibração. Aí eu já vou, derrame pleural. Não é assim. Tudo depende do contexto clínico. Outras observações importantes, né, que eu quero trazer aqui para vocês é a manobra de tensão muscular, né, que é no Paraguai a gente aprende que é o tono e o trofismo. O tono, você vai pegar o seu dedo índice e vai colocar aqui nessa região, na região, como é que eu posso explicar? Na região média, você vai enfiar o dedo nessa região, certo? Se aqui estiver, digamos, eu enfio o dedo e ele fica fundinho, vai ser edema, tem inchaço. Ou se eu faço a pinça, né, que é o trofismo, que eu vou fazer uma pinça nessa região, aí eu pego meu dedo índice e polegar e vou fazer, aí isso indica pode ser indicar edema, pode ser atrofia, pode ser, a falta de hidratação, que indica, se eu puxo a pele e ela demora até 2 segundos para voltar, indica falta de hidratação, desidratação do paciente. Os músculos do tórax tensos, eles têm dor, ou ansiedade e até dificuldade respiratória. Como a musculatura, a gente vai usar as musculaturas acessórias se eu tiver com alguma dificuldade respiratória. Então é importante a gente avaliar esses músculos do tórax também. E para fechar assim com chave de ouro, o que a gente tem que observar? Linfadenopatias. A gente vai palpar a área onde tem os linfonodos, onde os linfonodos são mais sensíveis, que são nas regiões supraclaviculares, nas regiões axilares, para verificar se tem algum aumento de tamanho, e pode estar relacionado aqui no pescoço também, tá, gente? Pode estar relacionado a infecções ou outras condições, e esses detalhes podem guiar a nossa investigação. Como vocês sabem, eu sou aluna do 5º período, sei que aprender semiologia sem a prática pode ser desafiador, então eu quero que essa aula ela seja um complemento, né? Mas se vocês conseguiram visualizar, né, ter essa visualização mental e a compreensão dos princípios é que são mais importantes. Então aqui eu falei sobre a manobra de mano de auscultor, manobra de expansibilidade, né? A expansibilidade pode ser posterior, pode ser inferior, né? Pode ser anterior ou posterior.
inferior ou superior, isso que eu quis dizer. Peraí, me confundi toda. A manobra de expansibilidade pode ser tanto, a manobra de expansibilidade ela pode ser tanto superior quanto inferior, quanto posterior quanto anterior, posterior, anterior, vocês entenderam? E pode ser também, que a outra manobra que eu falei para vocês aqui, né, deu uma pincelada, o tono e o trofismo, e a manobra de vibrações vocais. Foquem bastante, pelo menos a minha professora falou que ia cobrar bastante sobre as vibrações vocais. Tanto a técnica, a gente colocar a palma da mão, comparando os hemitórax, pedindo para o paciente falar 33, certo? De cima para baixo sempre, a partir da região supraclavicular, a partir da região supraclavicular. Se for, a gente vai delimitar a base pulmonar na borda cubital das mãos, é muito mais fácil, muito mais perceptível a gente delimitar. Uma região a gente não encontrou, né? A gente vai delimitar com a base. Como a gente não encontrou vibração, aonde que começa, aonde que termina essa vibração. E também, né, lembre-se da importância de correlacionar o exame físico com a história clínica do paciente. Não percam a chance de ir para a prática e colocar tudo em ação. Eu espero que essa descrição tenha sido interessante para vocês sobre como que se faz a palpação do tórax, mesmo sem a demonstração ao vivo. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Meu conteúdo de semiologia e outras áreas, eu vou fazer vídeos aqui sobre o que eu estiver estudando no momento na minha faculdade. Ativa o sininho se não quiser perder mais vídeos, quiser estudar junto comigo. Deixa um comentário, sugestão para as próximas aulas, dúvidas que vocês tenham. E muito obrigada por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!